Se fala também sobre Fabrício Angeleri, lateral esquerdo argentino na mira do Corinthians. Para completar, Corinthians e Portuguesa se enfrentam nesse sábado. Tem uma taróloga dando o seu palpite para o jogo. Falo também sobre a chance de a Portuguesa jogar no estádio alvinegro durante a Série D. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Corinthians e Portuguesa, Portuguesa e Corinthians que se enfrentam nesse sábado, 18h30, no Pacaembu. Portuguesa, uma curiosidade, busca um estádio para jogar na Série D, já está descartada a ideia de continuidade no Pacaembu, tudo porque o Pacaembu tem taxas altíssimas e a Portuguesa, diante de um torneio deficitário como a quarta divisão do futebol brasileiro, vai buscar um outro estádio mais barato, essa é a grande verdade. E uma das possibilidades que mais agradaram a torcedores e também gente da diretoria da Portuguesa é a Fazendinha, o Alfredo Schuring, Parque São Jorge, a antiga casa do Corinthians, onde o time feminino e categorias de base costumam mandar seus jogos. Não há nenhuma conversa entre Portuguesa e Corinthians, não dá nem para dizer que já há um consenso dentro da Lusa em relação à Fazendinha, mas é um dos nomes estudados, também não se descarta pesquisar em relação ao Nacional, enfim, uma série de nomes e estádios têm sido debatidos, a única certeza é que a Portuguesa não jogará no Pacaembu durante a quarta divisão. Outra curiosidade, nesse sábado tem Portuguesa e Corinthians, mando da Lusa. Corinthians volta ao Pacaembu depois de 7 temporadas. E um canal aqui do YouTube chamado Tarô do Futebol analisou as cartas para dar seu prognóstico sobre o jogo. Se acredita em tarólogo ou tarologia, enfim, a resposta foi a seguinte, abre aspas, com base nas cartas, o Corinthians tem uma vantagem devido à energia positiva do Sol, mas precisará superar possíveis desafios emocionais. A Portuguesa pode oferecer resistência, mas pode ter dificuldades para manter um jogo constante. O duelo promete ser equilibrado, com uma leve vantagem para o Corinthians, fecha aspas. Ou seja, falou e não disse muita coisa. Importante lembrar que o Timão deve usar um time bastante reserva. Por falar em contratação, quero contar que o Corinthians fez nos últimos dias proposta por um lateral esquerdo. Trata-se do argentino Fabrício Angeleri, ele tem 30 anos de idade, revelado no Godoy Cruz, com boa passagem pelo River Plate e atualmente no Getafe. A situação dele na Espanha é horrorosa, ainda nem estreou na atual temporada. Corinthians monitora a situação do Angeleri desde novembro do ano passado. E segundo o Samir Carvalho, jornalista que cobre o dia a dia do Corinthians, foi feita uma proposta oficial ao jogador e também ao Getafe. O Angeleri já teria aceito a oferta corintiana e agora trabalha em sua liberação no Getafe. O contrato dele com o clube espanhol só se encerra em junho de 2026, mas o fato dele ter um salário relativamente alto e não ser aproveitado pode ser um facilitador. A avaliação do preço dele não é das maiores, 700 mil euros. Esse jogador chegaria certamente para ser titular absoluto do Corinthians, é mais atleta do que o Hugo e também do que o Matheus Bidu. É bem verdade, porém, que desde que se mandou para a Espanha, o Angeleri nunca conseguiu arrebentar. Foram só 27 partidas em 2 temporadas e meia. Com outra observação importante, desses 27 jogos, só 10 na condição de titular. Números que contrastam com sua passagem pelo River Plate, por exemplo, em 2021 pelo River, 47 jogos, 3 gols e 12 assistências. Só para completar o noticiário do Corinthians, o Timão enfrenta a Portuguesa no Pacaembu, em sua volta ao estádio depois de 6 anos, com um time completamente reserva, tudo por causa do confronto contra a Universidade Central da Venezuela, na próxima quarta-feira pela pré-Libertadores. A tendência é que o Timão vá a campo nesse sábado com Donelli no gol, Léo Maná, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu. Meio campo com Rian, Charles, Alex Santana e Igor Coronado. Na frente, Thales Magno e Romero. Nicola, como assim o Corinthians vai com o time todo reserva amanhã e divide com os empresários? Paulão, ainda não tem essa confirmação, mas torço muito para que seja verdade. Deixa eu até mandar uma mensagem para uma pessoa do Corinthians, que sabe que eu sou torcedor fanático da Lusa. Mas eu acho bem natural que o Corinthians entre com um time completamente reserva. Por quê? O Corinthians jogou na quarta-feira contra o Santos, time titular. Venceu, convenceu, classificação em primeiro lugar está praticamente garantida e tal.
Qual que é a lógica de você pôr qualquer titular para jogar, sendo que na quarta-feira o Corinthians faz seu jogo mais importante da temporada contra a Universidad lá na Venezuela, time venezuelano valendo vaga na fase de grupos da Libertadores. O Corinthians precisa passar por 2 mata-matas dessa pré-Libertadores para conseguir a classificação. Então, diante desse cenário, eu acho natural que o Corinthians poupe todo mundo. Acho natural e torço muito para que isso aconteça, porque a única chance da Portuguesa conseguir arrancar pelo menos um pontinho amanhã no Pacaembu é com o time reserva do Corinthians, tá? Atualiza o Corinthians, cheguei agora, guris. Jogo bem legal esse Corinthians e Palmeiras a partir das 8 da noite. É um Corinthians que vem de 13 vitórias nos últimos 14 jogos. É um Corinthians que vem de vitória com o Palmeiras no último confronto, 2-0 do ano passado, mas é um Corinthians que, especialmente no Campeonato Paulista, não consegue vencer o adversário. Estou muito curioso para saber o que vai acontecer. O Corinthians, no clássico contra o São Paulo, não jogou bem. Hoje vai ter nova oportunidade e é o Palmeiras também tentando se provar. Acho que a partir desse clássico a gente vai ter muitas novidades. Importante contar que o Corinthians desmente qualquer confusão ou problema entre Memphis Depay e Rodrigo Garro. Tá? Só para lembrar, né, o Memphis tem, por contrato, o direito de usar a camisa 10 a partir desse ano. E ele exigiu essa mudança e o Garro vai passar a vestir a 8. O Corinthians, para tentar minimizar os efeitos dessa notícia para o Garro, tem tentado valorizar a camisa 8, lembrando de craques que já jogaram com a 8, Sócrates, o Renato Augusto, entre outros, né? Mas o que eu escutei de uma pessoa próxima ao Augusto é que não há problema, que o Garro acabou entendendo a situação e vai aceitar jogar com a 8 normalmente. Preciso te falar agora sobre o prêmio gigante que a CBF vai pagar ao campeão da Copa do Brasil. Serão até 101 milhões de reais. Na temporada passada o Flamengo venceu a taça e ficou com 93 milhões de reais. É bom dizer, porém, que só pode ganhar esses 101 milhões de reais um clube da Série A que estiver disputando a Copa do Brasil desde a primeira fase. Aí você deve estar se perguntando, você ficou louco, né, Nicola? Vamos lá. Importante lembrar que os times que disputam a Libertadores entram apenas na terceira fase da Copa do Brasil, ou seja, eles não podem chegar a esses 101 milhões. Ah, Nicola, mas se a sua Portuguesa, que está desde a primeira fase, for campeã, ela não chega a 101 milhões? Não. Isso porque nas primeiras fases há uma diferenciação entre as cotas pagas para os times da Série A, B, C e D. Quero trazer os números agora dos times da primeira divisão a partir da primeira fase. Basta estar na primeira fase que o seu time, sendo da primeira divisão, embolsa 1,5 milhão de reais. Se passar para a segunda fase, mais 1,8 milhão. Na terceira fase, 2,3 milhões. Classificação para as oitavas assegura 3,6 milhões. A presença nas quartas de final vale 4,7 milhões. Já a semifinal garante 9,9 milhões. Mas a grana está mesmo na grande decisão. O time campeão da final, o vencedor da decisão, embolsa 77 milhões e 100 mil reais. Já o vice-campeão fica com 33 milhões de reais. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians, que já havia feito péssimo negócio quando liberou Fagner de graça por empréstimo para o Cruzeiro, pagando cerca de 60% dos salários. Mas coisa não termina aí. O presidente Augusto Melo descumpriu mais uma promessa. Ele havia dito pouco depois da saída do Fagner que não perderia o filho do lateral direito. Me refiro a Henrique Lemos, atleta do Sub-15 do Timão e um dos principais destaques das categorias de base do Corinthians, jogador de muita liderança, muita capacidade física e também boa qualidade técnica. Estava sendo tratado com enorme futuro. Pois bem, o Henrique Lemos é novo reforço do Cruzeiro. E o Corinthians, além de não receber uma compensação financeira, ficou com apenas 50% do valor de uma venda futura. Péssimo negócio. É bem verdade que o Henrique, por não ter assinado um contrato profissional, não poderia garantir não dava ao Corinthians uma segurança jurídica. Somente a partir desse contrato profissional, depois dos 16 anos, que os clubes de futebol podem fazer grandes negociações. Mas fui lembrar de uma frase do Augusto Melo, pouco depois da transferência do Fagner, em que ele fala sobre o filho do atleta. Abre aspas, o garoto tem contrato. Não fomos avisados de nada e a gente espera que ele fique. Não tem por que ter preocupação, fecha aspas, outra promessa não cumprida pelo dirigente alvinegro. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil, estamos falando do Corinthians. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificação, que sabemos que é super importante a sua participação. A gente agora vai ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, sempre mais, até o próximo vídeo, vamos para cima, vamos.